Como la risa pura de un niño que tiene el amor y la verdad. Así nos pide Dios que creamos en su amor, paz y libertad. Libertad que Cristo me da. Libertad que Cristo me da. La libertad que Cristo me da. La libertad que Cristo me da. La, la, la. Boa tarde, queridos amigos, queridos irmãos que estão nos acompanhando essa live, nesse bate-papo da tarde, onde nós mais uma vez estamos aqui para falar de algumas coisas importantes, interessantes para a nossa vida, para o nosso cotidiano, sempre embasado aqui no Catecismo da Igreja Católica, né? Sempre eu tenho repetido que o Catecismo nos traz argumentos, reflexões para muitos e muitos assuntos da nossa vida, independente se católicos ou não católicos. Por exemplo, sobre a liberdade, né? Sobre a liberdade que Cristo nos dá, sobre a liberdade que devemos ter, sobre os limites da liberdade, tudo isso numa reflexão feita primeiramente pelo nosso Papa, né, e os seus assessores, estudiosos, teólogos, cardeais, bispos e até mesmo estudiosos ateus. Então, nós estamos aqui para mais esse bate-papo da tarde sobre liberdade, tá bom? Eu queria só falar para vocês aí que estão conectados, caso caia a conexão, nós estamos em 2 Facebooks, no meu, que é Denilson Marques X, e no da Eliane, que é Eliane Marques. Então você, se caso venha cair a transmissão em um dos, você pode ir para o outro, assim por diante. Hoje está aqui comigo, está aqui no meu ombro, ó, vocês não viram ainda, está aqui o Azeitona, que vai participar conosco dessa live. Depois eu conto a história desse receptáculo aqui, o que vem a ser. Bom, liberdade. Vamos já iniciar então o nosso bate-papo da tarde, lá no parágrafo 396 do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Quero mandar um abraço aí para a Valéria, que está nos assistindo, o Alexander. Exatamente, Alexander, que ele escreve lá, liberdade não é libertinagem, é muito pelo contrário, né? Minha mãe, vó Cida, está lá também nos assistindo, então que nós possamos participar bem desse bate-papo. Liberdade, e aqui começa dizendo liberdade posta à prova. Clarice, um abraço, Clarice, manda um abraço aí para o Milton, diz que eu estou com saudade dele, de vocês e todos. Liberdade posta à prova é o título desse parágrafo 396 do laboratório, do Catecismo da Igreja Católica, o laboratório, onde estou com a cabeça. Bom, diz assim: Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em sua amizade. Então nós somos
constituídos à imagem e semelhança de Deus e na sua amizade, né? Nós tínhamos amizade com Deus. Então vamos continuar aqui para ver como que isso ficou, né? Criatura espiritual, então nós não somos só feitos de físicos, né? Só da carne, mas criatura espiritual. O homem só pode viver esta amizade como livre submissão a Deus. Ou seja, submisso a Deus não significa que nós vamos ser escravos. Há uma diferença entre ser submisso a Deus e ser submisso a alguma situação, a algum vício, submisso a alguma pessoa, um partido, uma ideologia. É diferente. Veja bem, Deus nos fez na sua amizade para sermos livres. Então, criatura espiritual, o homem só pode viver a amizade como livre submissão a Deus. É o que exprime, olha só, é difícil de entender, né? Como está falando de liberdade, mas está falando de proibição, está falando de limite, né? É o que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois, está escrito lá em Gênesis, né? Pois no dia em que dela comeres, terás de morrer. Né? Pois do dia que dela comeres, terás de morrer. Foi assim, foi por aí o caminho que a morte entrou na nossa vida, né? Pela desobediência, por não darmos limites à nossa liberdade, a qual Deus tinha nos dado. Tá certo? Continua assim lá no Gênesis, capítulo 2:17. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. Veja, se Deus quisesse limitar isso sem liberdade, ele colocaria uma cerca. Ele colocaria ele o limite, mas ele colocou o limite, mas deixou na nossa mão para que nós pudéssemos ou não transpor aquele limite. E nós, como criaturas espirituais e livres, fizemos o quê? Transpusemos o limite e aí entrou a morte na nossa vida. Lógico que isso requer um estudo um pouco mais aprofundado para mais ou menos entender, mas fica para uma outra oportunidade, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. Então nós somos regidos por normas morais, por normas da criação, normas naturais. E é comum todas as vezes que nós rompemos, transpomos essa ordem, essas leis naturais, essas regras, essas normas naturais, com certeza dá problema em nossa vida. Seja a nível psíquico, emocional, espiritual ou físico. Todas as vezes que nós transpusermos essas leis naturais, com certeza vamos ter problema. Com muita certeza vamos ter problema, né? Muito bem, vamos lá agora no parágrafo 311. Então, Deus fez-nos a imagem e semelhança. Sua imagem e semelhança, para sermos livres, porém colocou limites, para que com nossa liberdade pudéssemos permanecer ali livres, sem transpor aqueles limites. Gostaria de aproveitar, mandar um abraço lá para Marta Correia e também para a Leide, que estão aí nos acompanhando nesse bate-papo da tarde. Um abraço a vocês. Pediria que vocês aí que estão entrando permanecessem até o fim, porque é muito rapidinho e no fim eu vou dar um recado importante para todo mundo aí. Olha só, técnicas de segurar a audiência, fazer
criar uma expectativa para o povo permanecer lendo aí. Então, mas é só para a gente ter uma direção aí para o próximo bate-papo, tá bom? Então vamos lá. 311, o que diz o parágrafo 311? Até já li isso aqui em outra situação, né? Mas agora é voltado para a liberdade. Veja só, isso veio, eu gosto sempre, né, quando vem de algum santo doutor, porque sempre vem coisas muito boas, né? Aqui veio de Santo Agostinho. Veja só, os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres. Criaturas inteligentes, os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres. Então significa que os anjos têm inteligência. Os anjos são livres. E nós também. Os anjos e os homens, criaturas livres e inteligentes, devem caminhar para seu destino último por opção livre e amor preferencial. Né? Tanto é que houve uma rebelião no céu, alguns anjos não estavam contentes com a situação lá e se rebelaram. Né? Uma terça parte dos anjos se rebelaram, decaíram. Nós também, em qualquer momento, você pode sair da live, né? Como agora parece que não tem ninguém aí, já saiu todo mundo, mas como eu também posso levantar e falar, não quero falar mais nada, vou embora, e assim por diante. Só que tudo isso gera o quê? Toda a nossa ação gera uma reação, tudo que nós fazemos vai gerar alguma coisa. Lucinha, um abraço para você, querida, tá aí, né? Obrigado, ela se manifestou, eu falei que acho que não tinha ninguém assistindo, ela falou, eu tô aqui. Obrigado pela manifestação. Então, os anjos e os homens são inteligentes e livres, porém devem permanecer na liberdade até o seu destino último. Pode, no entanto, desviar-se, foi aquilo que eu falei. E, de fato, pecaram. Foi assim que o mal moral entrou no mundo, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico, mal moral, a desobediência. Deus não é de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal moral. Deus não é de modo algum, nem direta, nem indiretamente, nem direta e nem indiretamente a causa do mal moral. Todavia, permite-o, respeitando a liberdade de sua criatura. Olha Deus, né? O tamanho do amor de Deus para conosco. Ele não criou o mal, mas se nós quisermos fazer o mal, Deus nos ama tanto que vai nos permitir, lógico que vai ter consequências morais, espirituais e até físicas. Todavia, permite-o, respeitando a liberdade da criatura e misteriosamente sabe auferir, sabe tirar dele o bem. Eu já falei isso aqui, mas acho isso de grande importância, turma. Sabe tirar um bem de um mal maior. Um bem maior de um mal. Olha só. Pois Deus Todo-Poderoso, diz Santo Agostinho, Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. Ou seja, Deus não permite que as coisas aconteçam sem que isso mais adiante, mais para frente no tempo dele, se torne um bem maior, gente. É a nossa esperança. A nossa esperança de cristão deve basear nisso também. Eu tenho já um costume assim, quando me acontece alguma coisa, mesmo que eu não goste, mas eu já penso para me consolar. O que será que Deus vai tirar de bom disso? Na hora dói, né? Na hora fica apertado o coração, mas sempre tem. E basta nós buscarmos, procurarmos, que nós vamos encontrar. Não é fácil, nem um pouco. Requer esforço da mente, da razão e da fé, coração, tá certo? Parágrafo de 1884, vamos ver o que nos diz sobre a liberdade.
Deus não quis reter só para si o exercício de todos os poderes. Olha isso, que bacana, que fantástico. Deus não quis reter para si só o exercício de todos os poderes, né? Confia a cada criatura as funções que esta é capaz de exercer. Então, por isso, vem os dons, vem os carismas, vem os talentos, né? Gostaria de aproveitar e mandar um abraço lá para o Luiz Antônio, que está nos assistindo também. Um abraço, Luiz Antônio, seja bem-vindo a esse bate-papo da tarde, onde nós estamos falando sobre a liberdade, e isto embasado no Catecismo da Igreja Católica. Silvana também, Silvana que nos assiste aí, um abraço, obrigado pela sua participação. Então, eu estava dizendo que Deus não quis reter só para si o exercício de todos os poderes. Confia a cada criatura as funções que esta é capaz de exercer segundo as capacidades da própria natureza. Então, por isso que Deus nos dá talentos, Deus nos dá dons, Deus nos dá carisma para que nós possamos o quê? Colaborar para o crescimento do seu reino. Ah, mas eu não prego. Não, mas não é pregando o evangelho, não é sendo religioso, não. É exercendo a função cotidiana, rotineira que cada um é chamado a fazer. Ser pai, ser um bom pai. Ser mãe, ser uma boa mãe. Ser solteiro, ser um jovem. Enfim, dentro daquilo que nos foi capaz. Aqueles que cozinham, falar em cozinhar, né? A Luci, um abraço, Luci. Oh, tem bom de comida boa. Então tem pessoas que têm dons especiais, que têm carisma. E é incrível, né? Eu sempre falo isso. Eu lembrei ali porque a Luci entrou e ela trabalhou lá conosco. E eu trabalho numa empresa já há 28 anos. E é interessante como a gente sabe, quando a gente vai almoçar, a gente quase que sabe quem está na cozinha, fazendo o almoço, por conta do dom que a pessoa tem em fazer melhor uma coisa, em fazer melhor outra, em arrumar, em ajeitar, em cortar, né? A gente é capaz de ver isso. Eu pelo menos conseguia perceber, né? Percebia quando a pessoa que estava cozinhando, se era aquela que gostava de cozinhar ou não, porque a gente percebe, você sabe como que é, né? E tudo é assim, aquele que ensina, aquele que pinta, aquele que limpa carro. Hoje mesmo meu carro foi para lavar, o menino que fez o trabalho é um menino que adora fazer aquilo, porque o carro veio perfeito. Eu, por exemplo, não suporto lavar carro, né? Então cada um tem o seu dom, o seu carisma, e Deus, na sua grande onisciência, sabe disso e faz esse conjunto para que nós possamos nos ajudar, para que nós possamos crescer junto. Então, confia a cada criatura as funções que esta é capaz de exercer, segundo as capacidades da própria natureza. Este modo de governo deve ser imitado na vida social, né? O comportamento de Deus no governo do mundo, que demonstra tão grande consideração pela liberdade humana, deveria inspirar a sabedoria dos que governam as comunidades humanas. Já pensou se os líderes, os governantes, tivessem essa astúcia de governar na liberdade que Deus deu a cada um? Que bom seria, né? Falta muito para chegarmos lá, mas quem sabe não percamos a esperança. Érica, um abraço para você aí que acabou de conectar conosco. Tem a Bárbara. A Bárbara está lá em Pittsburgh. A Bárbara é esposa de um amigo meu. Hello, Bárbara. Hello. Pena que eu não domino o inglês, né? Mas ela está lá falando lá. Depois eu vou traduzir o que ela falou, né? Mas ela está participando lá em Pittsburgh. Um abraço, Bárbara, para você, para Mr. Gary. Hello, hello. Edineia Garcia também acabou de entrar. Um abraço a vocês que estão aí. Muito obrigado, né? Tá dizendo Deus abençoe. Obrigado por vocês estarem aí conosco. Muito bem, vamos lá. Continuando aqui o nosso bate-papo da tarde. Acho que a Bárbara está vendo The Little Friend, é verdade. Yes, little friend, my little friend, the bird.
Little Bird. Aí vem falar o quê? O comportamento de Deus. Não, muito bem. O princípio de subsidiariedade opõe-se a todas as formas de coletivismo. Traça os limites da intervenção do Estado, tem em vista harmonizar as relações entre o indivíduo e a sociedade, tende a instaurar uma verdadeira ordem internacional. Muito bem. Então, veja a liberdade que nos leva a quantas coisas. Turma, nós podemos ver que a liberdade é importante para nós, né? Vivermos a liberdade, darmos a liberdade, já está acabando, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a liberdade dada por Cristo. A música que estávamos ouvindo aí no início, liberdade que Cristo me dá, liberdade que Cristo me dá. 908 é o parágrafo 908. Muito bem, vamos lá. 908. Olha só, a liberdade que Cristo nos dá. Olha isso, né? Um amor incondicional. Hélio, um abraço, Hélio. Tudo de bom para você. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus aí. O José Luiz também, um abração. Obrigado pela participação desse bate-papo da tarde. Estamos falando sobre liberdade. E nesse momento sobre a liberdade que Cristo nos dá, que está lá no parágrafo 908 do Catecismo. Por sua obediência até a morte, Cristo comunicou aos seus discípulos o dom da liberdade régia, para que vençam em si mesmos o reino do pecado por meio de sua abnegação e vida santa. Ou seja, por meio de toda a abnegação aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, Cristo nos deu a liberdade para fazermos isso e comunicou isso aos seus discípulos. Quando fala de liberdade régia, veja só o que diz aqui esse documento da igreja. Não, Santo Ambrósio diz assim: aquele que submete seu próprio corpo e governa sua alma, sem deixar-se submergir pelas paixões, é o seu próprio Senhor. É dono de si mesmo, pode ser chamado rei, porque é capaz de reger sua própria pessoa. É livre e independente e não deixa aprisionar por uma escravidão culposa. Quando nós somos batizados, nós recebemos 3 unções, já falei isso. 3 mundos: régio, profético e sacerdotal. Quando eu assumo essa liberdade régia, essa autoridade régia, aqui Santo Ambrósio vem nos falar muito bem. Aquele que submete seu próprio corpo e governa sua alma, sem deixar submergir pelas paixões, este é o Senhor do seu corpo, é o Senhor de si mesmo, pode ser chamado rei, porque é capaz de reger sua própria pessoa. Difícil isso, né? Na liberdade e respeitando a liberdade do próximo, amando, tudo isso é muito difícil. Está acabando já, vamos lá para o 1741, né? Que vai nos dizer o seguinte: a liberdade e salvação. Por sua gloriosa cruz, Cristo obteve a salvação de todos os homens. Resgatou-os do pecado que o mantinha na escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Nelson, um abraço aí, meu amigo. Tudo de bom para você? Estamos falando aqui sobre liberdade nesse bate-papo da tarde. Hoje aqui está comigo, Azeitona, tá aqui participando dessa live. Nele comungamos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Nele comungamos da verdade que nos torna livres. A verdade nos torna livres, não é verdade? A verdade vos libertará. Todas as vezes que a gente está na verdade, a gente está livre, porque não tem, entre aspas, como dizem, rabo preso com ninguém. Eu estou na liberdade de viver a verdade. É fácil. Falar a verdade é fácil? Não. Viver a verdade é fácil? Não. Falar, viver e ouvir a verdade é fácil? Não é fácil. Nada fácil, né? Mas nos faz livres, que nós possamos viver essa liberdade. Então, para fazer um resumão, e eu creio que nós vamos encerrar nesse bate-papo o nosso tema da liberdade, né?
Ô Jô, que pena que você conseguiu acessar agora. Estamos terminando, mas vai ficar gravado aí, depois dá para acompanhar, né? Um abração aí, muito obrigado, viu, pela sua participação. Mas vamos fazer um resumo de tudo que nós falamos. A liberdade é o poder de agir ou não agir, praticando então a pessoa atos deliberados. Ela alcança a perfeição de seu ato quando está ordenado para Deus. Nossa liberdade ordenada para Deus, nos tornamos perfeitos. A liberdade caracteriza os atos propriamente humanos, torna o ser humano responsável pelos atos dos quais é voluntariamente autor. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade do homem, sobretudo em matéria religiosa e moral, mas o exercício da liberdade não implica suposto direito de tudo dizer e fazer. Não é porque eu sou livre que eu posso dizer tudo o que eu quero, fazer tudo o que eu quero. Isso é falta de bom senso. Olha lá, quem acessou agora lá, um abraço, Diácono, tudo de bom, obrigado, viu, pela sua participação aí conosco. Estamos terminando o nosso bate-papo da tarde e falando sobre liberdade. Silvana, um abraço para você também. Vamos lá, mais uma citação aqui, que eu gosto muito dessa citação de Santo Agostinho, para a gente encerrar esse bate-papo da tarde, que diz assim, quem já ouviu, grava, quem não ouviu, guarda aí. Pois o Deus Todo-Poderoso pode ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em sua obra se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. É o poder de Deus, o mistério de Deus que nós não entendemos. Como pode Deus, numa coisa que nos acontece, que imediatamente ou no momento avaliamos como mal, e desse mal vir ser um bem maior para a nossa vida. Muito bem. Obrigado, irmãos, pela sua presença. Eu quero mostrar aqui uma peça, um receptáculo. Eu uso ela para colocar água benta. Isso aqui já tem mais de 5 anos que está comigo, e eu mesmo quem fiz. É uma garrafa de suco. Eu fiz aqui uma mistura de cimento, cola branca e o pó xadrez, o qual eu gosto muito de trabalhar, e fiz